Então, queridos, Jeremias capítulo 29, versículo de número 11, diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Somente até aqui essa parte do versículo 14, mas o que eu tenho para falar para vocês é algo muito simples, mas acredito eu ser muito pertinente, muito importante para os nossos dias. Se vocês quiserem tomar nota, o título que eu quero dar é O que Deus pensa e diz sobre mim. Eu acredito ser muito importante esse assunto porque é relevante que a gente entenda o que Deus diz sobre nós e, ao mesmo tempo, o que Ele pensa, né? O que Ele pensa, e eu poderia até acrescentar aqui, também é importante sabermos quem somos nele, quem somos em Cristo. Nós vivemos uma época de muita informação, inclusive para os cristãos, mas de pouco conhecimento bíblico e também é quase que extinta a questão de pessoas estarem recebendo de fato a revelação do Evangelho de Cristo. Então, é muito importante que a gente preste atenção sobre esse tema, porque isso muda totalmente a nossa maneira de ver a vida e de agir com as pessoas, com os irmãos, e também muda completamente a maneira de servir a Deus. Então, o que Deus pensa e diz sobre mim é relevante para a minha carreira cristã, como disse Paulo, né? Está proposto a nós uma carreira. Então, é importante. Esse texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, mais precisamente, é o próprio Deus falando por intermédio de Jeremias, dizendo: Porque eu, o Senhor, bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. E aí Deus coloca aqui sobre que pensamento tem sobre nós. E diretamente, Jeremias, claro, não está falando para nós aqui, estava falando para a sua época, para nós é só a mensagem, mas ele estava falando para um povo em especial que era obstinado, um povo que vivia constantemente sendo levado a outros deuses, levado a pecados que o próprio Deus abominava, e o pensamento que Deus tinha sobre eles, o próprio Senhor disse que eram pensamentos ainda aqui de paz e não de mal, né? Mas eu quero aqui discorrer esse assunto falando sobre outros temas que Deus pensa e diz sobre nós na sua palavra, né? Para Deus, no Salmo 139, versículo 14, nós somos especiais. Se você for observar aí, você vai entender o quanto você é especial para Deus. O salmista diz isso de uma forma muito precisa, né? E o interessante é que hoje, quando a gente fala qualquer coisa nesse sentido bom ao nosso respeito, ou que Deus pensa de bom sobre nós, sem ser uma palavra mais exortativa, mais
severa, como alguns dizem, né? Quando se fala de amor, quando se fala de graça, quando se fala de perdão, geralmente somos criticados, né? Mas a grande realidade é que são verdades da palavra de Deus que não podem ser omitidas a nós. O versículo 14 do Salmo 139 diz assim: Eu te louvarei porque de um modo tão especial e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as obras das tuas mãos, e a minha alma o sabe muito bem. Então, é importante você saber que você é especial para Deus. Queridos, imagine só, o salmista, quando ele fala no Salmo 139, ele está falando de uma forma muito profunda a respeito da formação do homem, do ser humano, de uma forma completa, de todos os seres, né? Imagine se é compreensível a nós que a vida do ser humano e o ser humano em si ele é importante para Deus porque é criado por Deus a sua imagem conforme a sua semelhança. Agora você acrescente a isto, a este valor, a esta obra tão especial que é você, acrescente a isto o fato de que você tem Jesus, recebeu a Cristo como seu Salvador. E isso torna você ainda mais especial aos olhos de Deus. Então você não pode esquecer isso. Pode você ser ignorado por sua beleza, por seu peso, por sua cultura, por sua intelectualidade, por sua religião. Pode você ser ignorado pelo que foi, por quem for. Mas você tem que ter certeza de que você é especial para Deus. Então não esqueça disso, independente de qualquer coisa, isso é muito importante saber. Então, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, uma coisa que está claro na palavra de Deus é que nós somos aceitos por Deus. Em João capítulo de número 1, versículo 12, Jesus mesmo, o escritor de João, diz: Ele veio para que era seus, e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Então, nós, além de sermos aceitos por Deus, nós fomos tornados, ou foi nos dado o poder de sermos filhos de Deus. Agora, não mais aquela criatura bela que o salmista fala no Salmo 139, que de um modo tão especial foi formado e é para ele, mas agora aceito por ele. Então, preste bem atenção que isso traz novas perspectivas de vida para nós. Os que não receberam simplesmente rejeitaram a Jesus, mas aqueles que receberam ele, eles se tornaram filhos de Deus. E isso é muito importante, irmãos, porque nos nossos dias parece que o evangelho ele está sendo apresentado meramente como uma seita, como uma religião, que você entra e sai a hora que você quer. E isso é muito ruim. Eu me lembro quando eu era criança na igreja, não era assim, dessa forma. Entende? A pessoa diz que é crente hoje, amanhã ela abre a boca e diz que não é e já está fazendo coisas horríveis. Não é ensinado a ela que ela tem uma nova identidade agora em Cristo e essa identidade é de filho amado, filho perdoado, como o Glauber estava falando agora há pouco, né, sobre o ladrão lá na cruz. Ora, Deus torna os incapazes, Deus torna
os mais vis pecadores em seus filhos. E nós precisamos ter isso carimbado em nosso coração, que somos filhos de Deus, porque simplesmente cremos em Jesus Cristo. E isso é muito forte quando nós aceitamos e passamos a viver essa vida de filho. Nós não vamos viver mais agora como um adepto de uma religião, né? Ou como um escravo. Não, nós vamos ter intimidade. Eu me lembrando aqui agora do irmão do filho pródigo, que não era diferente do pródigo que havia saído para gastar as coisas do pai. O pródigo se tornou promíscuo e distante do pai, mas o irmão dele estava perdido dentro da casa do pai e estava perdido tanto quanto o outro que havia ido viver distante da família. E quando o pai recebe ele de volta, seu irmão fica de cara feia com o pai porque ele havia recebido o irmão daquela forma e reclamou porque não tinha liberdade nem para matar um cabrito e comer com seus amigos. Para aquele filho estava tendo uma grande festa, as coisas sendo devolvidas a ele. E o pai olha para ele e diz: Meu filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo, tudo que eu tenho é teu. E a gente percebe que o que faltava, tanto no filho que foi para o mundo, como o filho que estava dentro de casa, era justamente os dois conhecerem o pai que tinha. Ou seja, eles assumirem a identidade deles. O problema não está em Deus, o problema não está no pai. O problema está em quem não aceita o que é, em quem não quer viver a posição de filho. E aí se sente menosprezado, se sente distante do pai, né? Não conhece o pai que tem. Exatamente por isso, porque não lhe é não lhe foi ensinado ou não lhe é do interesse aprender de fato quem é, quem é em Cristo, o que Deus pensa, o que a palavra diz sobre mim. E outra coisa importante que eu quero colocar aqui é que em Deus, em Cristo Jesus, nós somos declarados justificados. Ora, irmãos, em Romanos capítulo de número 5, a palavra de Deus diz isso muito bem claro: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E você pode perguntar de muitos cristãos hoje se eles são justos. A grande maioria dizem que não são. E é declarado biblicamente que nós somos justos, que nós somos justificados. E mais que isso, não vou falar sobre tudo, mas 2 Pedro 2:9 ou 1 Pedro 2:9 diz que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, ou seja, justificado e santo. Isso é a Bíblia quem diz, irmãos. E nós precisamos aceitar o que Deus diz sobre nós. Ele diz sobre nós. E se você pergunta da maioria dos crentes se eles são santos, dizem que não. Se eles são justos, eles dizem que não. Justo e santo só Jesus. Mas quem conhece a palavra de Deus sabe que isso não é arrogância nem uma autodeclaração nossa, não. É a palavra quem declara isso. A palavra de Deus, que nós somos justificados simplesmente pela fé. Simplesmente pela fé. E isso é a palavra de Deus quem diz. E quando eu aceito viver isto, eu vou ter uma perspectiva diferente sobre quem sou eu. Eu vou saber que para mim ter minhas orações respondidas, para mim ter minha comunhão com Deus,
para mim viver um cristianismo autêntico, eu não preciso de intermediários, eu não preciso de intercessores, eu não preciso de alguém que me eleve até Deus. Eu já fui aceito por Deus por meio de Cristo, fui justificado, fui santificado. Isso é a palavra de Deus quem afirma. Então, eu preciso crer nisso. E, além de tudo, que essa justificação ela me livra da condenação de meus pecados. Eu preciso entender isso. Romanos 8 diz isso. Portanto, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Ora, fui justificado, Romanos 5, Romanos 8, já não tenho mais nenhuma condenação. Isso é a palavra de Deus quem diz. E como, irmãos, é difícil. Nós vivemos em uma época, quem vive nas redes sociais aí sabe muito bem, vivemos em uma época onde a crítica ela é a principal vilã das redes sociais, o julgamento, a condenação, né? Mais precisamente não são essas palavras usadas nas redes sociais, mas a lacração, né? Para os críticos já não é mais crítico, o nome são os haters. E por lá a gente vê muitos cristãos fazendo esse papel, né? De julgar, de condenar, de dizer quem vai ou não vai para o inferno, de dar sentença aos outros e por aí vai. E nós, se você convive com pessoas que constantemente estão apontando seus erros, suas faltas, e elas nunca têm coragem de declarar para você quem você é realmente em Cristo, quem você é em Cristo Jesus. Talvez, não sei, às vezes você pode viver aí, quem sabe, no meio de uma família onde existem pessoas que constantemente estão lhe colocando para baixo, pai, mãe, né, que por não conhecerem a palavra também, eles, ou até por conhecerem, até dizem que conhecem, mas às vezes a usam para fins de depreciação dos irmãos, colocando para baixo, fazendo com que as pessoas se sintam menosprezadas, até mesmo usando a Bíblia. Se você vive no meio de pessoas assim, a cura para você se proteger, se blindar desses dardos inflamados, como Paulo diz em Efésios 6, é a fé, é o escudo da fé, é o que ele também diz em Efésios. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E quem é que gera essa fé em nós? É a palavra. Eu preciso me apropriar do que a palavra diz sobre quem eu sou em Cristo, o que Deus pensa ao meu respeito. Porque quem sabe as pessoas estão dizendo uma coisa sobre você e a Bíblia afirma outra, e você precisa discernir essas vozes. Que voz você quer seguir? Se é a voz da palavra que te traz vida, que te traz novos horizontes, ou a voz dos haters, dos críticos? Então, abrace esta palavra, abrace o que Deus diz sobre você, o que Deus pensa sobre você. Ignore pessoas que não sabem o que dizem e muitas das vezes são até pessoas cegos que guiam outros cegos e elas querem guiar você. Nós vivemos nesta época onde qualquer pessoa pode se declarar pastor, se declarar um teólogo. Tudo isso é muito fácil hoje, se consegue pela internet. Qualquer pessoa quer ser um orientador, um coach, alguma coisa do tipo, entende? Mas você tem a palavra que ela já diz quem você é, o que Deus pensa sobre você. Então, viva sem condenação, viva o que a Bíblia diz a seu respeito, você que está em Cristo.
já não há mais condenação. Viva sabendo que você é aceito por Deus, justificado em Cristo Jesus, não aceito pelas suas obras, mas aceito pelo sacrifício de Cristo. Eu até entendo que este tipo de palavra que eu estou lhe falando, nós não escutamos hoje muito, porque elas não são atrativas. Não, elas não são atrativas, mas elas são remédio para a nossa alma. Quantas pessoas que precisam ouvir isso? Né? Pessoas que choram, que vivem cabisbaixas, e pessoas que vivem há tempos na igreja, mas estão perdidas porque não sabem quem são, não sabem o que Deus diz, o que Deus pensa ao seu respeito. Deus afirma que você também é um novo ser, uma nova criatura. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Só que isso não saiu da cabeça de Paulo simplesmente. Paulo teve muitas revelações, sim, mas os apóstolos não fizeram nada mais, nada menos do que explanar ou tornar mais amplo os ensinos de Jesus. Jesus já havia dito isso para Nicodemos. Para entrar no reino de Deus, é preciso nascer de novo. Isso pressupõe que aqueles que nascem de novo são novas criaturas, como Paulo diz em Coríntios. Então, nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Você consegue entender isso? Você, que é corpo, alma e espírito, foi vivificado. Você era morto sem Jesus. Paulo escreve aos Efésios capítulo 2, ele diz que nós fomos vivificados por seu amor. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E isso aconteceu porque nascemos de novo em Cristo Jesus e nos tornamos uma nova criatura, uma nova criação. E Paulo fala em Efésios capítulo 2, no versículo 10, o versículo 8 e o 9 é muito conhecido, porque diz sobre a salvação, né? Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas no capítulo de número 10, Paulo diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, essa nova criatura gerada em Cristo Jesus, ela foi gerada, criada para as boas obras. Ela não foi criada para viver dissolutamente no pecado. Não, ela foi criada para viver uma vida frutífera, uma vida cheia de amor, cheia de graça, uma vida de santidade, uma vida de paz, uma vida de harmonia, uma vida de vitória, uma vida onde nós podemos de fato desfrutar das coisas que Jesus conquistou por nós lá na cruz. E ora, querido, é muito importante que a gente procure viver de fato e entender o que Jesus Cristo fez por nós. E ele nos deu esse direito, Jesus nos deu esse direito de viver esta vida como uma nova criatura. Se você está com a sua Bíblia aí, eu queria que você abrisse aí Romanos 5,17. Olha o que diz. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo.
esse texto de Romano fala mais coisas sobre o que eu vou abordar para vocês. Ora, nós aceitamos com muita facilidade o que, o que veio de Adão, certo? Você já sabe que você peca porque isso é da semente de Adão. Você já sabe que nós adoecemos porque isso é da semente de Adão. A violência existe por conta da semente de Adão. E todas as coisas ruins vieram de Adão e nós aceitamos isso com o maior da facilidade. Isso é notório. Você pode perguntar para qualquer cristão: não, mas isso acontece porque Adão, nosso pai, porque Eva, porque Adão pecou, porque eles escolheram assim, e nós aceitamos tudo com a maior facilidade. Agora, por que não aceitar o que a Bíblia diz sobre quem somos? O que Deus pensa? O que Deus diz sobre nós? E a palavra aqui diz que se pela ofensa de Adão muitos morreram, por que eu não posso então entender, irmãos, que porque eu creio em Cristo, eu creio nessa graça, por que eu não posso entender que eu vou receber também a herança de Cristo? E ele diz aqui, ó, e recebem a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Reinar em vida, essa vida reinando com Cristo, é aqui agora ainda também. Reinarão em vida, não é reinarão na eternidade, é reinarão agora na vida. E é interessante que você encontra muitos cristãos com a cabeça cheia de pensamentos negativos, né? E esses pensamentos norteiam a sua vida. Outro dia eu fui conversar com um jovem, um rapaz da igreja, de uma congregação bem distante. Eu perguntei para ele o que ele pensava sobre o futuro dele. Ele disse: eu pensava até em ser médico, em estudar para ser médico. Isso porque recentemente meu filho foi aprovado numa universidade federal aqui em Rio Branco, para medicina. E aí eles estavam muito naquela, ouvindo ele também, ele dando testemunho, e ele falou isso, rapaz. Ele disse: eu pensava quando eu era mais jovem em estudar medicina, mas Jesus está bem pertinho de voltar, eu não vou mais nem estudar, vou só fazer a obra de Deus. Aí deixei ele falar, eu disse: tu sabia que eu creio que Jesus vai voltar, que Jesus vai vir buscar a sua igreja, mas isso aí que tu está falando, eu escuto desde quando eu era criança. Jesus ainda não voltou e eu ainda espero ele, mas a minha vida não parou. E são muitas pessoas, irmãos, que pensam assim, entendeu? Que não querem viver intensamente, não querem mais cuidar da família, não querem cuidar dos estudos. Parece que se abriu um leque, assim, sabe, de coisas negativas e são colocadas como coisas boas. E na realidade isso não faz parte da vida de um cristão. De forma nenhuma. Se você for ver a igreja primitiva, eles viviam eminentemente à sombra da morte, do vale da sombra e da morte. A proposta para eles era basicamente essa: aceitem a Jesus que vocês vão ser perseguidos. Em outras palavras, eram isso, porque se faziam fogueiras de cristãos ali nos primeiros séculos. Cristãos eram jogados na arena dos leões, enfim. E era basicamente essa proposta. Imagine que o evangelho era pregado onde a pessoa aceitava já sabendo que ia ser perseguida e morta. E eles não deixavam de viver a vida deles, irmãos, na mais autêntica forma que você possa imaginar. Eles fugiam, iam para outros lugares, e eles iam fazendo a obra, mas iam trabalhando, eram comerciantes, eram profissionais liberais, e de certa forma que a maioria das igrejas
da igreja primitiva foram fundadas por voluntários, por irmãos que saíam dispersos, como Atos 9 diz isso, pregavam por toda parte, mas focado tanto na vida terrena como na vida que Jesus havia ensinado a eles, a vida eterna. E reinar em vida, eu não posso perder esse foco de que eu ainda estou vivendo aqui, né? Ainda estou vivendo aqui. Claro que nós não vamos viver em função de coisas. Não. Nosso reino, ele é eterno. Mas a vida eterna, ela começa aqui. Como que eu vou ser dinâmico? Como que eu vou marcar a minha geração se eu não entendo o que Deus diz sobre mim, sobre a minha pessoa? Eu não consigo compreender o que Deus quer da minha vida, principalmente nessa questão de ser nova criatura, né? Se Deus quer que eu viva uma vida dinâmica, uma vida próspera em todos os sentidos, e isso é o que a palavra diz sobre nós. Para mim, e caminhando aqui para finalizar, eu ainda quero dizer que é importante nós sabermos que acima de todas as coisas, Deus, ele nos ama como seus filhos, como já disse aqui, né? Que nós somos amados, somos perdoados, e que ele também corrige os seus filhos. O escritor aos Hebreus diz que nós, se estamos sem disciplina, é porque já não somos filhos, somos bastardos. Agora, entenda, disciplinar é diferente de castigar. Corrigir é diferente de castigar, de punir. E Deus, ele não pune pelo pecado cometido simplesmente por punir. Ele não corrige seus filhos simplesmente por punir. Não, ele corrige. E esses métodos, eles são considerados métodos de amor e graça que nos levam ao crescimento. E eu preciso ter esta compreensão, porque do caso contrário, eu entenderei que Deus está me castigando porque ele é um Deus ruim, um Deus mau, um Deus carrasco, e na realidade não é. São métodos de amor. Um irmão lá na igreja, ele estava afastado e ele sofreu um acidente. Sofreu um acidente de moto e de repente alguns irmãos de outra denominação foram visitar ele e disseram para ele que aquele era Deus que estava castigando ele, porque Deus queria trazer ele de volta, né? Aí tem um ditado que diz que aquele que não vem pelo amor, vem pela dor, e isso já para muita gente já é quase um versículo bíblico. E na realidade não é dor, não. Quem entende que Deus está lhe chamando pela dor não conhece Deus. É pelo amor. Pelo amor. Não é dor. Deus não quer ver ninguém sentindo dor para ele revelar o amor dele. Se alguém entende que é dor, logo já perdeu em si a fé genuína, porque nós somos levados para Deus, somos atraídos pelo amor dele, é isso que a palavra de Deus diz. E outra coisa, se eu não me engano, foi até o próprio Jeremias que diz que com amor eterno e com a bondade eterna ele nos atraiu, né? E Paulo também disse que o amor de Deus nos constrange a ele. Eu não posso confundir os seus métodos de amor e graça com punição. Também não posso me dar o desleixo de entender que esse tão grande amor de Deus, ele me corrige sim, porque ele me ama. Então, eu quero deixar aqui estas palavras. Ainda tenho aqui muitas coisas para falar, mas eu vou deixar para outro dia, quando eu for convidado. O Glauber sabe o quanto é difícil para mim aparecer aqui. Mas eu quero dizer a você
se concentre mais no que Deus diz ao seu respeito. Olha, às vezes nós nos preocupamos excessivamente com o fim do mundo, com o apocalipse, né? Nós, em vez de ser vigilantes, somos conspiradores, vivemos em pleno estado de conspiração, e isso está deixando muitos crentes doidos, loucos. O índice de cristãos hoje com depressão, com transtorno de ansiedade, do pânico, essas doenças da alma, é um índice muito elevado porque é, são colocados nas suas mentes pavor, né? Pavor, muitas das vezes até mentiras, mentiras em nome de Deus, como a gente viu na eleição passada. Quantas profecias, quantas coisas, quantas igrejas que perderam o rumo por questões políticas, quantos cristãos que acreditavam piamente que o resultado das eleições seria um e foi outro, né? Então as pessoas estão sendo bombardeados, os cristãos incautos estão sendo bombardeados com tantas coisas negativas, e isso nos leva a viver de uma forma perturbada até, entende? Então, eu quero lhe aconselhar a você focar no que a palavra de Deus diz ao seu respeito com toda sinceridade. Eu estudo escatologia, eu estudo Apocalipse, estudo as últimas coisas, enfim, mas estas coisas eu não vou poder evitar nada. Então, para que eu vou me perturbar se eu vou ficar na grande tribulação, ou se eu vou passar pela grande tribulação, se eu vou ser arrebatado antes, durante ou depois, sendo que eu vou chegar lá de alguma forma, né? Se o fim do mundo está perto, se a profecia do fim do mundo vai se cumprir, alguma coisa desse tipo, né? Ou eu me foco demais na parte negativa que dizem ao meu respeito. Vocês já pararam para pensar que se alguém nos elogia, logo, logo nós esquecemos. Mas se alguém nos critica, nos condena, nos julga, a gente fica martelando naquilo. E por que isso? Porque eu preciso me inteirar mais de fato no que a palavra de Deus diz ao meu respeito. Preciso aprender a ignorar as vozes que não vêm de Deus e ligeiramente eu saber me defender disso. Eu deixo essas palavras a todos nós, irmãos, rogando as vossas orações, tá bom? Eu creio que quando oramos uns pelos outros, os céus se movem ao nosso favor. O céu se move ao nosso favor. Então, eu deixo aqui esta palavra e peço a oração de vocês. Amém? Estarei aqui à disposição na medida do possível. Pai do Senhor.